Visitei de novo um centro, uma casa kardecista, né? Uma casa... O centro, não é o centro espírita, é uma casa espiritualista, né? Eles têm viés kardecista. E eu fui de novo, pela segunda vez, tirar algumas dúvidas em relação a algumas coisas que eu tenho em questionamento. E que, da primeira vez, né? Como eles são conhecidos do meu cunhado, foram super legais comigo, super amorosos, e eu voltei de novo para tirar outras dúvidas e foram muito legais. Dessa vez eu participei de uma conversa fraterna que tinha lá, e dessa conversa fraterna depois a gente foi para um espaço em que eu fui tirar dúvidas, né? Conversar mais à vontade, porque dessa conversa fraterna foi tipo uma roda, e aí dessa roda ela ela trazia um tema, segundo, eu nem sabia que tinha, né, um evangelho segundo o espiritismo, e depois disso eles iam debatendo. Foi bem interessante, porque pela segunda vez eu vi, né, porque tipo assim, tem muito preconceito, muita gente faz muito julgo desses trabalhos. Eu não sei se é a mesma coisa de um centro espírita, não sei se tem a mesma coisa, de perdoe a minha ignorância, mas eu não sei. Mas assim, fui lá para tirar algumas outras dúvidas, porque eu estava bem aflita, angustiada. Catarse, né, gente? Catarse acabando comigo de algumas coisas que estavam assim, taladas assim, de questionamentos a respeito de Deus, universo, do sofrimento humano, da situação financeira, não só minha, mas de todo mundo. Por que uma pequena parcela tem todo... vamos dizer assim, usufrui de tantas coisas e a grande maioria tem que ficar aí ralando e tentando sobreviver nesse meio maluco. Então são coisas que ficam às vezes na minha cabeça de uma forma tão sinistra que até eu fico assim assustada com esses questionamentos. E às vezes esses questionamentos eu fico com receio de perder a minha fé ou de, sabe, desviar o foco. Mas, graças a Deus, fui muito bem acolhida. Elas tiraram muitas dúvidas, assim, a respeito, mas, assim, com todo o amor que eles têm, o que eu senti? Dentro da coisa que eu também tenho fugido, sabe? Fugido e também não quero entrar, que é vamos dizer assim, a religião. Por que eu digo isso? Muitos dizem que a visão espírita ela não é uma religião, ela é uma doutrina, porque ela une o estudo de muitas outras ciências, não só o espiritismo, né? Mas também a filosofia, a ciência, a mecânica quântica. Mecânica quântica de uma forma mais sutil, porque eu acho que na época não tinha muito disso, mas ela procura entender isso, essa doutrina. Que quando Kardec ele escreveu o Livro dos Espíritos, naqueles fenômenos que estavam tendo na Europa, de mesas flutuantes e tudo mais, o Kardec ele não era cristão, ele não era religioso, né? Pelo contrário, ele era uma pessoa cética e era um cientista. Então, ele foi em busca desses fenômenos, ele foi e acabou né, conseguindo ter contato com esses seres que já estavam chamando a atenção dele, que na realidade o nome dele não é nem Kardec, eu esqueci o nome original dele, é porque eu acho que em outra vida, alguma coisa, o nome dele era Allan Kardec, e aí essa obra dos livros deles acabaram tendo o pseudônimo de Allan Kardec, mas ele não era. Então ele começou, se você for ver um tom, eu tô lendo esse Livro dos Espíritos e alguma dessas perguntas eu fico assim, às vezes até, assim, eu começo a rir porque parece que os espíritos até estão meio sem paciência com algumas perguntas que ele faz, mas acredito que por muita curiosidade. E às vezes, assim, o que eu sinto, às vezes o tom da resposta é tipo... Cara, isso é óbvio, você tá fazendo esse tipo de pergunta, mas isso sabe? E então, assim, a obra dele, que eu tanto nunca sequer tinha lido, mas já criticava, já tinha um preconceito enorme
E não só eu, como muitos evangélicos, muitos outros que não conhecem, católico, também criticam. E eu nunca conheci, nunca vi, mas é muito interessante. Muito interessante, principalmente agora, eu que acredito, hoje, Patrícia, eu acredito na reencarnação com viés evolucionista, né? Que a gente está aqui para evoluir de alguma forma. O espiritismo, pelo que eu senti, ele vem com aquela coisa assim, de vidas passadas, que na outra vida eu fui isso, que na outra vida eu fui aquilo, que a gente vai chegar lá e a gente vai voltar para se eu fiz, vamos dizer assim, às vezes tem gente que matou, não gosto nem de falar esse termo, né? Eu acho que eu vou dar um jeito de excluir isso. Os cristãos de uma forma, e aí agora vai partir dessa vida, mas com a mesma forma, com alguma coisa para pagar o karma. Então, algumas coisas ainda, para mim, ainda muito assim, nesse viés dessa doutrina, ainda eu estou procurando um certo sentido. Mas até então eu entendo que a gente vem para evoluir, beleza. Só que com o viés do espiritismo, eu vejo também parecido, semelhante, pode ser que eu esteja errada, com aquilo que eu estou tentando fugir do evangelho, de você ter, como é que eu vou dizer, um grupo, você estuda só aquilo ali, a Bíblia, né, que é vamos dizer assim, que é a fonte primária de tudo, mas você não pode questionar, você tem que seguir fiel e arrisca aquilo ali. E pelo que eu estive nessa reunião, eles se baseiam pelo Pentateuco, não sei o que é isso, deve ser um conjunto, né, de 5 livros, que é do Evangelho. Então, eles se baseiam, seguiam por aquilo ali. Então, no meu entender ignorante, né, me perdoe, mas no meu entender ignorante, é como se fosse também, acaba sendo meio que uma religião também, você seguir dentro de um conceito, mas eu acho que eles ali abrangem até mais coisas e mais estudos. Então eu fico meio assim, sabe? Poxa, sair de um que eu questiono muitas coisas e vou para outro que, apesar de me trazer alguma luz, eu ainda, de alguma forma, assim, vou ficar presa nisso também. Então eu fico muito assim. Só que, tipo assim, o que eu tô tentando entender? Eu tô tentando buscar entender o porquê de tudo isso, sabe? O porquê algumas pessoas, elas precisam passar por certas situações. Porque por que a gente, pelo que eu entendi, se você for ver um canal chamado Quem Somos Nós, eles falam de o Carlos e a outra moça que faz, mas o Carlos, que é o entrevistador, ele conversa com pessoas que passaram por experiências de EQM, experiências de quase morte. Então, essas experiências, se você for ver algumas dessas pessoas que relataram essas experiências, muitas têm muita similaridade. Inclusive, eles falam que a gente como se fizesse um acordo, que a gente não consegue entender pelo véu do esquecimento quando nós viemos. Mas é como se nós fizéssemos um acordo e aceitássemos por algum motivo, algum propósito, talvez evolutivo, vir aqui e viver essa experiência. Então, assim, eu quero entender essa linha. Por que disso? Por que tanto sofrimento no mundo? Eu sei que a gente está num planeta de 4ª dimensão, em que o bem e o mal, praticamente, eu acho que está muito desequilibrado, porque a gente vê muito mais o mal triunfando do que o bem, né? E estamos indo aí para um período de transição planetária, de planeta de regeneração, como alguns acreditam, a volta de Cristo, como o cristianismo acredita, né? Então, algo vai acontecer. Isso aí é eminente. Seja Jesus voltando, seja o ápice da transição planetária, seja o ápice indo para uma Terra de 5ª dimensão. Então, algo vai acontecer. Isso aí você precisa ficar ciente que vai acontecer alguma coisa. Só que eu acho que dentro da linha do que todo mundo acredita, vai ser basicamente, tipo assim, Jesus voltando do que é a promessa, daquilo que eu acredito que Jesus vai voltar. Mas esse Jesus voltando
talvez as coisas não vão ser como os evangelhos acreditam, de que a gente vai para uma terra e vai descansar eternamente. Eu não acredito mais nisso. Eu não acredito nem que quando a gente morre que a gente vai ficar de eterno descansando no paraíso. Isso para mim hoje não faz sentido. Já mais ou menos, meio que nunca fez, mas hoje não faz mais sentido. Então, assim, eu procuro respostas para muitas perguntas que eu tenho. E dessas muitas perguntas que eu tenho, eu até me atropelo nas muitas perguntas que eu tenho. Eu não sei se foi efeito da ressonância, da segunda onda, né? Que eu comentei para vocês que eu meio que dei uma parada nessa loucura de buscar informações de tudo quanto é tipo. Eu estagnei. Nessa última semana que passou, eu não estava nem conseguindo ouvir os podcasts que às vezes eu boto para ouvir. O Jean-Val Elan, que eu já cheguei a comentar aqui, que era uma pessoa que eu não entendia. O que ele falava no início, agora eu tenho um grau de consciência que eu consigo entender. Só que tem que tomar, o que eu me veio no insight essa semana, que a gente precisa tomar muito cuidado com viés, porque a gente tem muita informação aqui. A gente tem N informações aqui. E dependendo dessas N informações, algumas dessas informações que a gente ouve, nos afastam de alguma forma de Deus. Deus é um ser que a nossa cabeça pequena, limitada, não vai ter a capacidade de conseguir compreender. A gente não vai conseguir, não compreende o que é Deus. Não temos, acho que a gente tem limitação para isso. Mas ele é um ser que criou tudo. Existe um criador para todas as coisas, que criou tudo isso, certo? Só que dependendo do que a gente ouve, tirou de mim esse senso de entender que existe um ser supremo para todas as coisas, que existe algo maior para todas as coisas. Tirou isso de mim. E a gente fica meio sem ter com o que acreditar, sem ter no que orar, sem ter o que fazer. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Então, essa fase que eu tô agora, estudando, mais um pouco mais, até mais neutra, né? Tentando entender algumas coisinhas ainda, buscando respostas e informações para compartilhar aqui com vocês. Como eu já falei, aqui não é um canal que eu explico, dou uma receita de bolo, uma fórmula de sucesso para você mudar de vida. É praticamente um diário de uma pessoa comum, daquelas que eu vejo, né, que a gente vê muitos nomezinhos famosos hoje ensinando a receita da prosperidade e da riqueza. Eu acredito que todas elas passaram por esse processo que eu estou vivenciando, experienciando aqui hoje com vocês, né? Mas hoje elas só mostram a realidade totalmente diferente. Ninguém contou, eu nunca vi um vídeo de alguém que contou aqui, ficou falando sobre o seu processo, sobre, desculpa o termo, quando estava na merda, quando estava chorando. Já teve vídeo aqui que eu já questionei, chorando, sobre Deus. Acho que é um dos primeiros vídeos. E se você for ver o primeiro vídeo do qual eu postei, uma pessoa totalmente confusa, perdida, ainda confusa e perdida, mas de um viés diferente, você vai ver que já teve uma mudança evolutiva. Então aqui você acompanha isso. Se não é esse o teu intuito, seja feliz, vá para um canal que realmente atenda. Mas se você quer acompanhar e ver de fato se vai ter mudança, que eu acredito que vai ter sim, que eu vou chegar num ponto, mas até chegar nesse ponto eu vou ter essas altos e baixos, quedas, dilemas, conflitos. Então fica com a gente aí, fica comigo, comigo, que vai ser bem interessante. Beijo, boa semana para você.